Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Minuto Farol. Seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondidos no âmago da alma? Mantenha-se sereno, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde moral. Piauí. E olha, pessoal, neste mês de julho, o Demar Farol Sagres convida você para refletir, para uma reflexão, né, sobre um tema que atravessa todas as fases da vida, todas, né? Saúde mental. Começa lá da criança, né, e vai aí até os últimos dias da nossa vida, né? Vivemos mais conectados do que nunca, mas nem sempre mais próximos, né? A gente hoje fala de forma instantânea com todo mundo, mas às vezes não de forma próxima, né? Com uma distância, né? Das redes, que as redes sociais acabam, né, imputando, né, no nosso dia a dia, né? Crianças, adolescentes, adultos e idosos enfrentam desafios diferentes, carregam histórias distintas e expressam suas emoções de maneira muito particulares. Por isso, compreender essas diferenças, entender esse contexto é um passo importantíssimo para construirmos relações mais empáticas, fortalecer os vínculos familiares e criar ambientes mais saudáveis para todo mundo. E para nos ajudar um pouquinho a entender toda essa dinâmica, né, a gente traz aqui, com muito prazer, nos nossos estúdios, né, a psicóloga e psicanalista Arliete Carneiro. Doutora Arliete, a senhora me falou que já conhece o Piauí. Gosta? Gosto. Gostou do Piauí? Gostei. É um estado que a senhora aconselha para quem quiser visitar. Né? Sempre é bom conhecer o nosso Brasil, né? De ponta a ponta do Brasil, né? Olha aqui, doutora Arliete, tem alguns questionamentos, e acho que o primeiro é quando a gente fala sobre saúde mental atravessando gerações, né? Estamos falando de pessoas que cresceram em contextos completamente diferentes, e essa é uma realidade. Eu cresci num contexto, a senhora em outro, quem está nos acompanhando aqui, né, de ponta a ponta do Brasil, em contextos diferentes, às vezes na mesma cidade, no mesmo bairro, mas em contextos diferentes, em realidades diferentes, né? E quais são hoje, né, no entendimento da senhora, os principais desafios emocionais, né, que a gente observa em adolescentes, adultos, né, e também em idosos? Bom, você até falou, né, que a saúde mental começa lá da criança. Eu diria que a saúde mental começa lá do útero, ou até lá da concepção, né? Então, é muito importante, né, olhar que cada época traz, né, a cultura vem trazendo algumas informações, algumas influências. Nós vivemos hoje num mundo altamente, né, cheio de informações, tudo muito rápido, e uma demanda, né, de ser eficaz. Exigência, né? Exigência. Então, as crianças estão o quê? Sobrecarregadas. Nós íamos para a aula, depois saía da aula, ia brincar na rua. E a rua era um lugar protegido. As crianças hoje têm aulas de judô, de inglês, então elas não param também. Sobrecarregam a criança. Não existe mais aquela liberdade do brincar na rua. Não existe. Os pais também estão fora. Não tem uns amiguinhos, que a gente brincava na rua, né? As crianças estão sobrecarregadas, os adolescentes refugiam na internet, né? Nós sabemos que essa geração é a geração que mais tem informação, né? Mas informação também sobre saúde mental. Mas é uma geração que mais se adoeceu.
elas têm mais informação e cuidam menos da saúde mental, né? Então, as crianças ou adolescentes, muito envoltos da internet. Tem 1000 amigos ali na internet, mas extremamente isolados, né? Nós sabemos que o suicídio aumentou, a depressão aumentou. As crianças não se relacionam. Lá, antigamente, ou talvez até no meu tempo, a gente tinha uns amigos, tinha uns vizinhos. As famílias se reuniam, né? Estavam ali. Parece que todo mundo cuidava de todo mundo. Todo mundo cuidava de todo mundo. E era um lugar mais seguro. Hoje, não dá para confiar em quase ninguém, né? Então, o que a internet traz? Ela trouxe também, né, além de muita informação, muita exigência, a comparação do outro. O outro é mais bonito, eu tenho que atingir, né, um padrão social muito exigente. E a gente sabe que ali na rede, muitas vezes, está só na superfície, né? Doutora Arliette, acho que cada pessoa tem a sua maneira de expressar seu sofrimento, né? Cada pessoa tem a sua essência, a sua particularidade, expressa de uma maneira, né? Quais sinais que a gente precisa ter atenção, né, em cada faixa etária? E quando é a hora de procurar ajuda profissional? A criança, o adolescente, o adulto, o idoso, eles manifestam de formas diferentes esse sofrimento? Sim, manifestam de forma diferente. Mas a gente vê, eu falei, o isolamento, né? Se está muito isolado, tem algo diferente. Se a criança chega, ela está calada, ela não conversa com a mãe, ela está arredia, o que está acontecendo com essa criança, né? É uma criança mais triste? O adolescente também isola muito, né? Então, hoje a gente percebe esses adolescentes com depressão. Então, no primeiro sinal, procuram ajuda, porque é uma geração muito informada, mas também tem vergonha de procurar ajuda. Então, a família hoje ela não reúne em volta da mesa, né? Vamos almoçar, vamos estar junto. Quando reúne, está ali no celular. Então, olhar no olho do seu filho. Como seu filho está? Quais são os amigos? Como está esse rendimento escolar? Nós sabemos que um fator fundamental para a saúde mental é o sono. Você está observando o sono do seu filho? Né? Porque criança teve... É um debate que sempre vem à tona. O tempo de sono ideal para uma criança, para um adolescente? Olha, geralmente 8 horas até para nós adultos. E isso era lá atrás, a gente aprendia isso, né, doutora? Mas hoje, na prática, isso pouco acontece. Né? Pouco acontece. Nós sabemos que a média de exposição à rede social hoje é entre mais de 9 horas. Há uns anos atrás, poucos anos atrás, quando eu tinha ali uns 14 anos, 10 horas é hora de dormir. Porque 6 horas eu acordava, tomava banho para ir para a escola. Hoje é muito difícil quem dorme às 10. E os pais permitem, né? Nós estamos vendo uma geração que não lida com a frustração, né? Os pais, olha, eu sofri muito, então permite tudo. E se não tem frustração, não tem resiliência. Vai haver um maior adoecimento emocional. Sobre resiliência, né, na psicologia o termo resiliência se relaciona com a habilidade da pessoa que sabe lidar com o problema, superar obstáculos para atingir o objetivo, conseguir se adaptar, né, a cenários, a ambientes, né? A gente, de tempos em tempos, na sociedade, precisamos nos adaptar, né, a realidades diferentes, né? Mas a resiliência, ela tem um significado diferente para as gerações? A resiliência é a capacidade interna, vamos dizer, de cada um enfrentar as adversidades, né? Agora, os problemas lá atrás eram diferentes, né? Lá atrás, os pais também falavam não, o filho aceitava o não. Podia ficar com raiva, mas aceitava. Então, nós percebemos que essa resiliência havia, né, maior lá atrás. Agora, hoje, a frustração não é passada para as crianças. As crianças são mais frágeis. Então, elas não lidam tão bem, né, com estresse. Não lidam bem por quê? Porque não têm resiliência. Não sabem lidar com as perdas.
lá, né, atrás, a gente não ganhava o que a gente queria, né? Não tinha essa demanda no mercado, cada dia tem um celular. Os jovens, as crianças querem mais, e os pais acabam dando, né? Então, a gente está vendo uma geração muito fragilizada. Então, não tem resiliência, não vai saber enfrentar as demandas da vida. E a vida tem dificuldades. Sempre você vai encontrar, né, problemas para enfrentar e lidar com o outro. O outro não é reflexo meu, né? E aí a gente vê quanto que é difícil essa geração estar nos relacionamentos. E aí entra, se eu recebi um não, eu me mato ou mato o outro. Infelizmente, né, a gente está chegando nesse ponto. Qual que é a principal orientação que a senhora, especialista nesse segmento, né, pode destacar, né, ou pode direcionar para uma família multigeracional, né, onde avós, pais e netos vivem juntos ou próximos, né? A gente tem isso de forma muito comum nos dias de hoje, né, para que todos consigam cuidar da saúde mental, coletiva, sem anular as diferenças emocionais de cada um. Vamos respeitar os idosos. Eles têm mais sabedoria, porque a geração atual, por ela ter mais conhecimento, ela acha, né, que pode desrespeitar os idosos. Os idosos viveram bem antes e têm uma experiência de vida. Então, respeitar os idosos e, quem é mais velho, colocar limite nessas crianças. Né? Conviver, porque a gente não está percebendo esse convívio familiar. Cada um vai para o seu quarto, com a sua televisão, com o seu celular. Para o seu mundo. Para o seu mundo. E o mundo que ninguém sabe o que está acontecendo no quarto de cada um. Né? Vamos sentar, vamos buscar, né, reunirmos, que seja um almoço, um jantar, todo mundo ali, sem celular, olho no olho. Né? Como você passou o dia, sempre com respeito. E ouvir, né, o que cada um tem para dizer. O idoso tem muita coisa para ensinar. E como a criança, o adolescente também tem, mas sempre com muito respeito. E, para isso, também tem que ter o autoconhecimento. Né? Acho que cada um, seja o avô, os pais e o adolescente, a criança já está ali começando a vida, ter esse autoconhecimento. Quem eu sou? Para, a partir do momento que eu me conheço, eu posso conhecer e respeitar a minha família e essas diferenças que há entre as gerações. Doutora Arliete Carneiro, muito obrigado. Né? A senhora deu uma aula para a gente aqui. Né? Imagino que a senhora tem muito mais a agregar, né? Mas nosso tempo está se encerrando. Eu quero agradecer a disponibilidade de vir conversar com a gente, ensinar um pouquinho para a gente. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.